18 bilhões de dólares travados num protocolo cujo token ainda está 80% abaixo do topo. Isso não é fraqueza, isso é uma lacuna. E hoje a gente vai falar exatamente sobre ela. Bem-vindos ao Never HODL. O ativo em questão é o AAVE. E a lacuna é real, Luiz. Vamos aos números. AAVE negocia a 127,95, market cap de 1,97 bilhão. Segundo a CoinGecko, o ATH foi 661,69 em maio de 2021. Isso coloca o token atual 80,7% abaixo do pico histórico. Não é um número pequeno. Não é, mas o que me chama a atenção não é o preço do token, é o que está por baixo dele. O TVL da AAVE, segundo a DeFi Lama, está em 18,31 bilhões, ou seja, o protocolo está movendo quase 10 vezes o seu próprio market cap em capital garantido. E isso não é especulação pura. A proporção é de aproximadamente 9x, TVL dividido por market cap. Na análise DeFi, isso é chamado de múltiplo de TVL e é um critério qualitativo amplamente usado. Um múltiplo bem acima de 1x sugere que há utilidade econômica real sustentando o protocolo, não só narrativa. E no caso da AAVE, 18,31 bilhões reais em TVL é um número difícil de ignorar. E por que o TVL importa tanto especificamente para a AAVE? Porque o modelo de negócio do protocolo depende diretamente dele. A AAVE é um protocolo de liquidez descentralizado. Os usuários depositam ativos como colateral, outros tomam emprestado, tudo governado on-chain pelos detentores do token AAVE. Sem TVL não existe protocolo. Com 18,31 bilhões, existe um protocolo muito funcional. Exato. E o mercado parece estar começando a reconhecer isso no curto prazo. Nos últimos 30 dias, a AAVE subiu 26,9%. Mas, e esse mas é importante, o retorno de um ano ainda é de 60,1%. Então estamos falando de um movimento expressivo de curto prazo, dentro de uma queda prolongada. São coisas distintas. São, e é aí que o contexto de ciclo entra. O BTC-NHCI, o Never HODL Crypto Cycle Indicator, que mede a posição do Bitcoin no ciclo, está em 53,2, indicando a fase de ACUM, que é a fase de acumulação do Bitcoin. Historicamente, quando o BTC sai da acumulação e entra na expansão inicial, os protocolos de empréstimo DeFi tendem a atrair capital antes do rally mais amplo das altcoins. Importante deixar claro aqui, o BTC-NHCI é específico do Bitcoin. Ele não é estendido ao AAVE, a nenhum token DeFi, nem ao mercado mais amplo. O que ele faz é funcionar como um relógio macro. Ele posiciona em que fase o Bitcoin está, e a gente usa isso como contexto para entender o ambiente de risco geral. Bem lembrado, e nesse contexto de acumulação, a combinação de TVL alto com token comprimido é exatamente o padrão que você vê em blue chips de DeFi antes de uma reavaliação. O mercado ainda não fechou a lacuna entre a pegada on-chain do protocolo e o preço do token de governança. Os dados de volume reforçam que o AAVE tem liquidez ativa. O volume de negociação de 24 horas está em 289,8 milhões. Segundo a CoinGecko, em relação a um market cap de 1,97 bilhão. Isso é uma relação volume-market cap relativamente elevada. O protocolo está classificado em Dredgen 46 globalmente por market cap. Está firmemente no nível superior do universo de altcoins. Mas volume alto sozinho não distingue acumulação genuína de momentum de curto prazo. Você mesmo sempre me lembra disso. Sim, e vale repetir. Os dados confirmam que AAVE não é ilíquido e que há interesse real de negociação. O que os dados não confirmam é a motivação por trás desse volume. Pode ser acumulação por participantes maiores, pode ser trading de momentum. Ambos existem simultaneamente no mercado. E falando em honestidade, a gente não pode deixar os riscos de fora. Quais são os principais que você destaca para a AAVE nessa fase? 3 estruturais e 1 de mercado. Risco de smart contracts, vulnerabilidades de código que não podem ser totalmente quantificadas. Risco de Oracle, manipulação de feeds de preço, que pode desencadear liquidações errôneas. Uma preocupação sistêmica em todo o DeFi. Risco regulatório, que cresceu em várias jurisdições. E no mercado, a concorrência no espaço de empréstimos DeFi permanece intensa. A leitura ACUM do BTC NHCI indica que os riscos de queda do Bitcoin são geralmente menores do que nos topos do ciclo, mas isso não captura a volatilidade adicional específica do protocolo.
Então o resumo da história é 18,31 bilhões em TVL ancoram a AVE como um protocolo estruturalmente significativo. O token a 127,95 ainda está 80,7% do ATH de 2021, apesar do movimento de quase 26,9% em 30 dias. O Bitcoin está em fase de acum, com BTC NHCI em 53,2. Essa combinação de fatores é o contexto. Os dados mostram onde o ativo está no ciclo. A decisão é sua. E se você quiser acompanhar a leitura ao vivo do BTC NHCI, a Never Hodl publica em neverhodl.com. É de lá que sai o número que a gente usa aqui no programa. Segue o Never Hodl no Spotify, no YouTube ou onde você ouvir o programa. E se este episódio te ajudou a entender melhor o AVE e o contexto de ciclo, deixa uma avaliação. Isso ajuda o programa a chegar em mais gente. Até o próximo.